Opa, vamos lá, questão 5 da nossa lista da PUC do Rio Grande do Sul. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo, pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem, e o valor mínimo, pressão diastólica, quando eles estão em repouso. Suponhamos que a variação da pressão arterial em milímetros de mercúrio de um cidadão porto-alegrense, em função do tempo em segundos, é dada por P de T igual a 100 menos 20 cosseno de 8π sobre 3 vezes T. Diante disso, os valores da pressão diastólica e sistólica em milímetros de mercúrio são iguais, respectivamente, a quanto? Bom, é um tipo de questão que ela tem um caráter intimidador, né, pela própria estrutura, pela fórmula, 8π sobre 3T, mas, na verdade, é uma questão que é simples, que é o seguinte: eu quero estudar os valores mínimos e máximos para essa fórmula. E o valor mínimo e máximo dessa fórmula depende do cosseno. Quando o cosseno for máximo, eu vou ter um valor, quando o cosseno for mínimo, eu vou ter um outro valor. E a gente tem que lembrar que sempre o cosseno de um ângulo, ele varia, vou até dar um destaque aqui, entre dois valores extremos. Esse cosseno aqui, esse cosseno que estou destacando para você, ele flutua entre dois valores extremos. Esse cosseno ele pode ser menos 1 ou 1, são os extremos. Na verdade, ele pode ter outros valores, mas esses são os valores mínimo e máximo. Então, vamos jogar valores mínimo e máximo em cada caso. Então, por exemplo, para o cosseno de 8π sobre 3T igual a menos 1, deixa eu voltar aqui, menos 1. Então, o que a gente vai ter nesse caso? Então, qual vai ser o P nesse caso? A pressão nesse caso vai ser 100 menos 20 vezes menos 1, porque o cosseno é menos 1. Observe que não importa tanto esse 8π sobre 3, o cosseno de um ângulo, qualquer esse ângulo, ele varia entre menos 1 e 1. Então, a gente vai ter aqui 100 mais 20, que é 120. Achei um dos valores, quando eu coloquei menos 1. E agora vamos colocar o outro valor extremo para o cosseno. Vamos colocar cosseno desse ângulo, que é 8π sobre 3T, igual a 1. Então, se o cosseno for 1, como é que fica o P? Jogando na fórmula aqui em cima, vai ser 100 menos 20 vezes 1. Então, isso aqui simplesmente é 100 menos 20, que é 80. Observe que, pelo fato de a gente ter um menos aqui em cima, quando o cosseno foi mínimo, a pressão foi máxima. Quando o cosseno foi máximo, a pressão foi mínima. De qualquer maneira, a gente conseguiu encontrar 8 e 120, o que corresponde à alternativa C. Valeu? Um abraço, até a próxima.